Para explicar um pouco o projeto Mãos Dadas, a gente tem que lembrar que ano passado, quando ele foi lançado, né, o discurso do governo era apenas dos anos iniciais. Mas durante várias audiências públicas que a gente participou aqui na Assembleia, em várias câmaras municipais ano passado, nós sempre dizemos, né, a deputada Beatriz, o Sindiúti, o Diese, sempre falaram, começa com os anos iniciais e pula para os anos finais. O projeto, ele tem, esse projeto Mãos Dadas, inclusive, ele tem até um projeto de lei, entendeu? Que fala também dos anos iniciais. E, deliberadamente, o governo mudou de ideia e colocou começou a investir nos anos finais. E detalhe, certo? Ano passado, era claro aonde você encontrava o projeto Mãos Dadas no orçamento. Na LOA de 2022, não. Tá? Esse já é um outro problema. Ele diversificou em vários programas, em alguns outros programas do governo, para dificultar, para rastrear esse recurso no orçamento. Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Ontem eu fiz um vídeo tratando sobre o processo de municipalização que está acontecendo no estado de Minas Gerais. Hoje eu vou tentar responder as perguntas que eu fiz no vídeo anterior. Nós temos um vídeo de municipalização 01 e esse pretende ser aquele que é o vídeo final, falando sobre o processo de municipalização que acontece nas escolas dos 853 municípios no estado de Minas Gerais. Acompanhando aqui várias audiências públicas com a temática municipalização e percebendo aqui como que aconteceu essa municipalização nas diversas prefeituras, nos municípios, nós tivemos algumas conclusões que eu vou apresentar ao final do vídeo para vocês, no formato que eu vou chamar de problemas da municipalização. Foi apresentado aí no auditório da Assembleia Legislativa, foi apresentado também pelo Diego Rossi, inclusive ele que é coordenador do Diese, economista, e está sempre falando desse processo de municipalização quando acontece em alguma prefeitura. Mas para adiantar aqui o assunto, eu só quero lembrar que está faltando por parte do governo de Minas alguns dados que nós apresentamos agora há pouco. Vocês assistiram o vídeo do Diego, ele comentando sobre a municipalização na Assembleia Legislativa. E teve 3 palavras que ele citou que eu gostaria de repetir para vocês aqui. A primeira delas é o seguinte: todo mundo está falando em municipalização nos anos iniciais do ensino fundamental, mas reparem que o Diego e a deputada Beatriz Cerqueira alertaram junto com o Sindiúti sobre um processo de municipalização que poderia acontecer também nos anos finais do ensino fundamental. Bom, então vocês acabaram de ouvir isso aí, do próprio Diego, ele que é economista e coordenador do Diese, que o projeto inicial do governo era municipalizar os anos iniciais do ensino fundamental. Quantas escolas serão municipalizadas, pessoal? Olha, eu gostaria de citar agora para vocês um dado aqui, e vocês podem consultar nas redes sociais, de um estado do nosso país que municipalizou todas as suas escolas da educação infantil. Nós estamos falando do Ceará, pessoal. E aí está fazendo um programa de ampliação do ensino médio tempo integral. A questão aí que eu tratei inclusive no vídeo anterior é que o Ministério da Educação, através do ministro Camilo Santana, vai fazer aí um grande formato, uma grande pesquisa no país sobre o novo ensino médio. Nós estamos vendo o estado do Ceará, seguindo inclusive a meta do Plano Estadual de Educação, que lá deve ter também o Plano Estadual, deve ter porque a lei ela prevê isso, mas que também tem no Plano Nacional de Educação, transformar em escola de tempo integral todo o ensino médio. Isso está acontecendo lá, a gente acompanha nas redes sociais, que a proposta do governo do Ceará é tornar o ensino médio integral até 2026 mais de 80% ou pelo menos 100% das escolas no estado do Ceará. Para isso foi necessário esse amplo programa de municipalização. A pergunta que eu faço aqui, né, é a seguinte, pessoal: seria esse o projeto de Minas Gerais? Está claro isso para vocês? Que é de municipalizar toda a educação infantil, entregar ela para a prefeitura, através dessa parceria, através desse programa que já tem lei, que é o programa Mãos Dadas, um projeto de lei na Assembleia Legislativa, tramitando sobre este programa que estabelece um convênio entre o Estado e a Prefeitura e traz aí consequências das mais dramáticas
para a educação e muito especialmente o vídeo está tratando aqui para os servidores públicos do estado de Minas Gerais, para os servidores da rede estadual. Ontem eu apresentei a cartilha do projeto Mãos Dadas. Nessa cartilha nós falamos sobre a base legal, apresentamos aqui os fundamentos, falamos também das frentes de trabalho, ou seja, todas as secretarias, todas as instituições que estão envolvidas nesse programa de municipalização, né? E falamos também sobre os remanejamentos que acontecem aí com os servidores no âmbito do município, ou seja, aquela escola vai ser municipalizada, a escola estadual municipalizada totalmente. No âmbito do município, nós teremos ali remanejamentos para escolas estaduais do município. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como que acontece esse procedimento nas unidades estaduais de ensino de outros municípios. Ou seja, é o remanejamento do trabalhador da rede estadual de ensino que terá a sua escola municipalizada e ele poderá ser remanejado para escolas de outros municípios, não ali dentro pertencente àquele município onde ele está atuando. Muito bem. E aí, é preciso dizer que haverá uma reclassificação, né? Porque já houve a classificação dos servidores, alguns optaram em mudar para escolas estaduais do município, e aí nós vamos agora discutir aqueles servidores que vão ser remanejados para outras escolas em outros municípios. Então, seguindo a ordem de classificação, o professor ele poderá ser remanejado a pedido para outra escola de outro município onde haja cargo vago, pessoal. O aproveitamento do servidor, ele somente poderá ocorrer na carreira em que foi nomeado. Então, se você é professor dos anos iniciais do ensino fundamental, e aí já houve aí a classificação, respeitando aqueles critérios que eu apresentei ontem para vocês, como maior tempo de serviço na escola, maior tempo de serviço na rede estadual, maior idade, aí já houve aquela classificação, alguns servidores já saíram para escolas estaduais do município, porque aquela escola estadual foi fechada, foi municipalizada, e aí sobraram ali algumas escolas em outros municípios. Essa ordem, eles fazem uma reclassificação nessa lista inicial, e aí você é convidado então a escolher onde possui cargo vago, respeitando esses requisitos, escolas ali fora daquela municipalidade. Muito bem, isso acontece então, esse é o programa, essa é a cartilha do programa Mãos Dadas, como ela está dizendo aqui. Então o aproveitamento do servidor só poderá ocorrer na carreira em que foi nomeado. Então, pessoal, você não vai para outra escola estadual para, por exemplo, trabalhar com outra função. Ah, eu vou te colocar lá na secretaria trabalhar administrativamente. Não existe isso. Ah, você vai trabalhar então de supervisor pedagógico. Não pode. Se você a não ser que você seja supervisor dos anos iniciais. Aí nesse caso não tem problema, porque você foi nomeado como supervisor, como especialista. Pode trabalhar, se tiver cargo vago em outra escola, de outro município estadual, né, como supervisor. Mas no caso do regente de turma, a gente está falando da maioria aqui, ele vai para assumir a função de regente de turma, ou ele poderá ser aproveitado naqueles locais onde eu havia falado ontem, biblioteca, eventualidade, né, pessoal, ele pode ser utilizado aí como professor de apoio. Então tem várias outras situações que você poderá ser aproveitado. Isso aí é tranquilo, eu acho que essa etapa a gente superou, podemos passar. Agora, o professor ele não poderá ser aproveitado como? Isso é a cartilha, pessoal. Então está falando aqui, ó, ele não pode ser aproveitado, não professor regente de turma, mesmo que tenha habilitação, mesmo que ele tenha especialização específica, ele não poderá ser aproveitado no cargo de especialista em educação básica, tá, pessoal? Eu vou repetir aqui porque isso é importante. Olha, eu sou formado aí, eu tenho regência de turma, sou pedagogo, tenho a formação aí em supervisão escolar. Eu poderia ser aproveitado nessa área. Bom, não pode. É o que está dizendo a cartilha aqui. Você só pode ser aproveitado nessas funções que eu mencionei agora há pouco. E outra coisa, também não será permitido, tá, o remanejamento desse professor para escolas do sistema prisional, do sistema socioeducativo, para a escola indígena, escola quilombola. Você também não pode ser aproveitado nessas modalidades de ensino, nessas, vamos dizer assim, unidades que possuem essa especificidade. Vamos repetir? Unidade socioeducativa, sistema prisional, escola indígena e também escola quilombola. Então você só vai ser aproveitado realmente nessa situação. E uma observação que eu faço é que essas orientações, elas também se aplicam no que couber
ao especialista em educação básica efetivo. Tá, pessoal? Presta atenção aí no tocante aqui a questão do remanejamento, tá? Beleza, pessoal? Então é tranquilo aí, eu acho que a gente não vai ter problema disso aí, em relação a isso. Agora tem uma outra questão aqui, que é a chamada adjunção, né? As pessoas perguntam para mim assim: ô Tancredo, afinal de contas, o que é essa chamada adjunção, né? É quando você, por exemplo, pessoal, é cedido ou é emprestado, né, para atuar numa escola da rede municipal. Então, nós temos vários exemplos aqui. Imagina aquela escola que, por exemplo, foi municipalizada, e aí o servidor ele já foi remanejado para a escola do mesmo município estadual, ou o servidor ele já escolheu escolas de outro município estaduais, né, escolas estaduais, e ele fala: poxa, eu vou continuar trabalhando aqui. Existe essa possibilidade também, essa é chamada adjunção, né? Ou seja, você é cedido, você é emprestado para aquela escola para você atuar ali dentro da rede municipal. Então você vai atuar como regente de turma na sua função. Você vai dar aula numa escola municipal, que era escola estadual, foi municipalizada, você vai ficar ali em adjunção. Ou seja, cedido, emprestado ali, pessoal, executando aquela sua atividade fim, que é regência de turma. Mas é importante deixar claro para vocês que isso implica em alguns problemas, que foram inclusive apresentados lá naquela audiência que aconteceu com a deputada estadual Beatriz Cerqueira. Inclusive nós temos uma fala do Diego que apresenta alguns dos problemas na tela para você nesse momento. Com relação à questão da jornada semanal de trabalho. A jornada na Prefeitura de Matheus Leme, pelo menos na folha de pagamento que ela disponibiliza para o Tribunal de Contas, é de 25 horas semanais. A do Estado, no caso de professor, a do Estado, a informação que está lá é de 16 horas semanais. Então a gente tem uma diferença aí de jornada. O servidor estadual que for cedido, ele vai ser obrigado a trabalhar as 25 horas? Não sei, estou perguntando. Se for, vai ter aumento de salário? Não vai ter aumento de salário. O Estado está cedendo o servidor lá para cumprir a jornada dele. Vai ter problema aí também. Você tem diferenças na rede de jornada. Você tem também a questão, eu não sei, por exemplo, se em Matheus Leme já é aplicada 1/3 da hora de atividade, que a lei lá do Fundeb faz, que no Estado já tem. Entendeu? Então, tem esse tipo de problema também. Então, como é que nós vamos lidar com essa situação? Além do que o servidor perde uma gratificação da rede estadual quando vai lecionar em outra rede de ensino. Tá? Mais uma, que é a questão agora da remuneração. Eu estou aí, que é outro problema que a gente tem, né? Que são remunerações diferentes. Ok, jornadas diferentes. Eu não vou entrar nessa questão de proporcionalidade, mas assim, o valor que o servidor recebe são diferentes. Tá? Então, pode ser que na rede municipal seja menor do que do Estado. Então, você vai ter gente trabalhando para a rede municipal, fazendo o mesmo trabalho de professor, por exemplo, ou de auxiliar administrativo, algum outro cargo, seu auxiliar de serviços gerais, recebendo mais que o outro. Tá? Você tem esse problema. Outra questão, Matheus Leme concedeu o reajuste agora de 33,24%. Aqui o Estado, o que está garantido, por enquanto, é 10,06%. Aí vai chegando ano que vem, dependendo do governador lá, se manter a prática de não pagar o reajuste do piso e Matheus Leme dar reajuste, aí você vai ter, no mesmo quadro da escola, servidores com reajuste salarial, servidores sem reajuste salarial. O ambiente de trabalho vai ficar maravilhoso, né? Isso deve ficar lindo, assim, esse tipo de situação. Então, esses pontos que a prefeitura tem que observar, né? Como a gente sempre falou assim, a gente tem que fazer um planejamento, né? Porque com relação à questão de, entre aspas, resultados, né? Que é um discurso deles, principalmente que citou vários estados, principalmente o Ceará municipalizou tudo, gastou 10 anos para chegar a ter o IDEB que Minas Gerais tem sem municipalizar. Então vamos dizer que, em tese, você não pode fazer uma relação direta que municipalização melhora o rendimento do aluno. Então, para a gente conceituar melhor aqui a disjunção, pessoal, nós vamos lá na Lei Ordinária 7109, ela que é de 13 de outubro de 1977, e ela vai tratar sobre a disjunção. Quando ela vai dizer lá no artigo 67, né, no inciso 3, a seguinte definição:
adjunção é a incumbência de exercer atribuições previstas no artigo 13, junto a escolas ou outros órgãos e entidades de ensino ou educação não integrantes do sistema. Bom, nós acabamos de falar aqui, pessoal, que o professor, quais são as atribuições que ele tem que executar, que tem que exercer na instituição de ensino. Ele foi nomeado para essa função. Se você pegar lá no artigo 13, vai estar falando lá de professor, o exercício concomitante dos seguintes módulos de trabalho. Módulo 1, que é a regência efetiva de atividades, área de estudo ou disciplina. Módulo 2, elaboração de programas, planos de trabalho, controle e avaliação do rendimento escolar, recuperação dos alunos, reuniões, autoaperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação no âmbito da escola, para aprimoramento tanto do processo ensino-aprendizagem, como da ação educacional e participação ativa na vida comunitária da escola. Então essa aí é a lei, pessoal, ordinária 7109, de 13 de outubro de 1977. Ela contém o Estatuto do Pessoal, do Magistério Público do Estado de Minas Gerais, dando inclusive outras providências. Estou falando isso para vocês porque uma das situações que podem acontecer aqui é você ser colocado, você, servidor cuja escola foi municipalizada, é ser colocado em adjunção. Ou seja, você vai prestar serviço naquela escola que não pertence ao sistema estadual de ensino, mas você fica ali. E quem é que vai pagar o seu salário? Quem é que vai cuidar dos seus vencimentos? A rede estadual de ensino, o Estado de Minas Gerais. Tá, pessoal? Então fica atento nisso aí. E como o próprio Diego disse aqui, isso vai afetar muito a vida do trabalhador. Porque se tiver reajuste, por exemplo, naquela escola municipal, você não recebe. Igual nós tivemos um caso aí, contado aí, eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês, de Matheus Leme, em que lá foi concedido 33% de aumento para os trabalhadores que atuam no município, os efetivos. E os trabalhadores do estado eles tiveram apenas 10,06% de aumento. Diferentemente aí, né, pessoal, do governador, que recentemente teve 298% de aumento. É um grifo meu aqui só para a gente poder estar sempre lembrando aqui o governo diferente, o estado eficiente que a gente tem aí. Bom, o discurso do partido mudou muito, né? E a gente está percebendo isso a cada dia. Mas aí, o que acontece? Nós temos um ponto aqui que eu não vou passar para vocês, que é a instrução do processo que acontece através do Sistema Eletrônico de Informação. E aí vamos continuar aqui com mais orientações. Nós temos algumas informações aqui importantes. Por exemplo, essas adjunções, elas serão com ônus para a Secretaria de Estado de Educação. E ela tem validade por tempo indeterminado, havendo o interesse do Estado e do município observado a doença do servidor, sendo assegurado aos servidores seus direitos, como por exemplo, avaliação do desempenho, evolução na carreira, férias prêmio, com aprovação, detalhe, da prefeitura do município, pessoal, responsável pela substituição do servidor, e benefícios relativos ao regime básico da carga horária, permanecendo inclusive a possibilidade de adesão pela assistência à saúde prestada pelo IPSEM. Então, pelo que eu entendi aqui, e aliás isso é muito perigoso, é porque quando você colocar dentro de junção, alguns acordos já aconteceram ali. Mas o interessante é que você não é chamado para o diálogo. Essa é uma das questões aqui, a segunda palavra que eu vou citar aqui, que é a questão da transparência. Não houve transparência nesse processo de municipalização. Tanto é que a maior reclamação que tem é que ele acontece do dia para a noite, numa sessão em votação na Câmara de Vereadores, um parecer que é colocado lá, aprovado imediatamente, pessoal. O que mostra que realmente há um grande interesse político por trás desse processo de municipalização. Nós temos vários exemplos, eu poderia citar várias matérias para vocês, que falam de comunidades que não foram ouvidas. Depois a gente fica sabendo só quanto que o município recebeu de recursos para aportar, para absorver aquelas matrículas que eram da rede estadual e que agora serão entregues para o município. E aí nós tivemos também, eu quero lembrar, que só em 2021, segundo informações do Diego, coordenador economista do DIEESE, nós tivemos perdas em torno aí de milhões de reais com a municipalização que o Estado deixou de receber. O Estado ele deixou de arrecadar recursos do Fundeb por conta da municipalização, né? Ou seja,
os alunos, eles, no ano passado, constavam no censo do Estado. Só que como esse ano já não estão mais, o Estado ele repassa o valor que ele recebeu do Fundeb para as prefeituras. E, além disso, também teve outros repasses referentes à construção do que está no previsto. Então, foi algo que já foram passados para as prefeituras em cerca de 800 milhões de reais, né? Que é um recurso que poderia ter sido investido nas próprias escolas, na própria valorização, enfim, né? Então, ou seja, assim, isso ano que vem vai ter esse impacto também, porque tem municipalização ocorrendo esse ano, isso vai acontecer ano que vem, vai ter menos recursos para a valorização profissional por conta da municipalização também. Então vamos continuar aqui. O professor ele perde a lotação na escola estadual quando ele é cedido em regime de adjunção. Inclusive aqui fala da lei, ó, é a Lei 11.050 de 1993, resguardando a vaga no município. Mas ele perde a lotação na escola estadual quando ele é cedido. Ou seja, se amanhã ele pede para abrir mão desse processo de adjunção, ele quer ir pedir remoção para uma escola estadual, mesmo que em outro município, olha o que acontece com esse servidor, pessoal. Uma consequência aí, né? Ele já perdeu aquela lotação naquela escola onde ele estava. Porque às vezes ele estava numa escola, por exemplo, em que houve uma municipalização parcial, porque lá tinha 6º ao 9º ano, lá tem ensino médio, mas perdeu os anos iniciais, ele ficou ali prestando serviço na biblioteca, depois mas ele concordou com a adjunção, eu vou ficar aqui mesmo, né? Vou ficar aqui nessa escola mesmo, trabalhando aqui nessa situação, e aí nesse caso ele perde a adjunção, né? Então é o exemplo que eles estão dando aqui para vocês. Então você perde imediatamente a sua lotação naquela unidade de ensino. Bom, é importante esclarecer que o professor lotado em escola que terá suas atividades encerradas e deverá ser lotado em outra escola estadual do município. Aí tem a data aqui, pessoal, mas normalmente é o início do ano, o que faz a gente pensar que o que acontece com os servidores contratados numa escola onde há a municipalização. Eles respeitam o contrato, pessoal. Então o contrato para cargo vago, ele ia ter 31/12. Então esse contrato ele é respeitado. Terminou ali, acabou o contrato, não há que se falar em servidor contratado para aquela instituição de ensino. Então os vínculos precários, eles são preservados até o final do ano. Depois acontece o quê? A dispensa desse servidor por força contratual. Pelo menos, inclusive, eu ouvi uma fala do secretário de Educação de que todos os contratos dos servidores foram respeitados. Até o final do contrato eles foram respeitados então. Depois é outra inscrição, aí concorre em outra escola, como acontece nos processos de designação. Muito bem, vamos continuar aqui porque temos mais informações para passar para vocês. O professor lotado em escola que irá permanecer com suas atividades, ele não precisa ser remanejado antes da disjunção. Ela permanecerá no quadro temporário do sistema de administração de pessoal. Caso haja interrupção da disjunção, o ato ele deverá ser declarado extinto, o ato de adjunção, e o professor terá que retornar à escola estadual. Aí, pessoal, o professor ele deve procurar a superintendência para ser lotado na escola onde houver vaga no município de origem, sendo que o ato de lotação e exercício ele deve corresponder à mesma data em que o ato de adjunção for declarado extinto. Então, se o ato de adjunção ele acabar naquela data, tem que procurar a Superintendência Regional de Ensino para que ele seja encaminhado para outra escola em outro município, uma outra escola da rede estadual, tá? Acho que isso aí está bem tranquilo. E o servidor em adjunção, ele poderá retornar à escola estadual a qualquer momento, né? Bastando para isso procurar a sua superintendência, solicitar a publicação declarando extinto o ato de adjunção, ser lotado na escola onde houver vaga no município e entrar em exercício. Na Lei 7109 de 77, essa da adjunção, somente poderá ser disponibilizada a servidores efetivos do quadro de magistério, não havendo inclusive qualquer possibilidade de ser parcial, tá? Caso o professor ele tenha 2 cargos efetivos, ele poderá solicitar a adjunção
em apenas um deles ou nos dois, conforme seu interesse. Agora, o pessoal do administrativo, o que acontece aí no caso de municipalização de escola? Está aqui, ó, servidor efetivo, que é do quadro administrativo de escola estadual, absorvido pelo município, tem a possibilidade de mudança de designação de local de exercício para atuar na função correspondente ao cargo efetivo. Aí nós temos o decreto 18.073 de 76 e ele tem as seguintes opções. Para outras escolas estaduais no mesmo município, ele pode fazer essa opção, ou para escolas estaduais de outros municípios de seu interesse. Nesse ponto é muito parecido com o professor, né? Porque ele pode solicitar essa mudança para a escola estadual no mesmo município daquela escola ou para outra escola estadual. Além da possibilidade de mudança de designação de local de exercício, os servidores poderão ser cedidos também à prefeitura, pessoal, conforme legislação vigente. Essa cessão, ela será concedida ao servidor que for exercer suas respectivas atividades. Então nós temos a cessão do quadro administrativo e nós temos a adjunção do quadro de magistério. É instruído o processo no SEI do mesmo jeito que acontece aí. Olha, o pessoal que é do quadro administrativo, ele não perde a lotação quando ele é cedido, né? Gera a substituição. Portanto, mesmo permanecendo na escola estadual, que foi totalmente absorvida em regime de cessão, ela deverá ser lotado em uma outra escola estadual do município. Essas orientações, elas se aplicam a quem, pessoal? Assistente técnico de educação básica, o ATB, o assistente de educação, o auxiliar de serviço de educação básica, o analista de educação básica. Detalhe, pessoal, efetivos. Tá? Os contratos, eles são preservados até o fim ali do QI, né, do contrato administrativo, e depois eles participam do processo normalmente. Então são informações que eu estou passando para vocês, traçando um pouquinho sobre esse processo de municipalização, como que acontece nas escolas estaduais. Olha, gente, a pressão, ela tem que ser feita aonde, pessoal? Ela tem que ser feita através das câmaras municipais. Então a gente precisava de antecipar, procurando as câmaras municipais, entendendo o que está acontecendo ali naquela municipalidade e se existe alguma previsão de acordo de municipalização com o estado de Minas Gerais. Existe muito dinheiro envolvido, repasses de recursos para os municípios, como o próprio Diego deixou claro aqui para todos nós. Então nós temos que fazer pressão em duas frentes. Uma, diretamente nos municípios. E outra, obviamente, procurando aqueles deputados estaduais que vão chamar a Secretaria de Educação para uma audiência para discutir sobre essas questões. Eu acho que hoje é importante que nós façamos pressão, enviando inclusive para os vereadores naqueles municípios ou para os prefeitos, né, informações sobre o que está acontecendo ali naquela municipalidade. Se haverá realmente interesse do município em absorver essas matrículas dos alunos da rede estadual de ensino. Em contrapartida, os deputados estaduais, eles também devem ser chamados para que convoquem o governo de Minas para prestar esclarecimentos sobre como anda o processo de municipalização no estado de Minas Gerais. Quais são as escolas, quais são os municípios interessados em municipalização? Porque nós tivemos agora há pouco um exemplo de um estado que municipalizou todas as suas escolas. Todas as suas escolas estaduais que oferecem educação em anos iniciais, elas foram municipalizadas. Eu estou falando de Ceará, que foi citado agora há pouco no vídeo aí. Então talvez a proposta do governo de Minas, isso precisa ser chamado de audiência, para deixar claro qual que é a verdadeira intenção. Porque se quer expandir o ensino médio, precisa de municipalizar, pessoal. Esse programa é muito importante para o governo de Minas. E essas regras sobre a municipalização, o que vai acontecer com o servidor, elas precisam ser mais claras, transparente como a água cristalina. Por isso que eu digo para vocês que nós precisamos de realmente chamar os nossos trabalhadores de educação. O governo precisa se posicionar em relação a quantos trabalhadores hoje tem no estado de Minas Gerais, trabalhando nos anos iniciais do ensino fundamental. Quais as escolas que serão municipalizadas, precisa ser dito antes. A comunidade precisa ser ouvida,
porque isso não está acontecendo e nós precisamos fazer frente a essas autoridades políticas que atuam nas câmaras municipais, na prefeitura e também no estado de Minas Gerais em relação a esses deputados, tá, pessoal? Porque, pelo que eu percebi, isso passa por aprovação nas câmaras municipais. Então é melhor que façamos isso agora, né? Que a gente tem que antecipar e procurar. Ah, não está acontecendo aqui no meu município, mas pode acontecer a qualquer momento e é da noite para o dia. Então a gente tem que ficar atento nisso aí.